Que história é essa de mais de 10 milhões de pessoas já falecidas recebendo benefícios do governo americano? Ou então 4,7 trilhões de dólares de gasto público sem destino conhecido? Pois essas são algumas das descobertas do famoso DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do seu Elon Musk. E sim, é verdade que estão encontrando várias áreas para cortes de despesas, mas algumas vezes também acabam fazendo um alarde desnecessário e precipitado. Então é importante entender como o DOGE está operando, o que estão descobrindo e o que isso significa para a burocracia do Estado e a solvência do Tesouro americano. E eu começo relembrando a ordem executiva do presidente Trump do dia 20 de janeiro de 2025, quando estabeleceu então o Department of Government Efficiency, o DOGE. Até porque havia uma expectativa da oposição de que essa questão, a criação desse departamento, logo seria judicializada, porque havia um questionamento da legalidade de um departamento extra-governo. Mas aí que entra até algo que foi muito esperto do Trump e do seu time, porque em vez de criar um novo departamento, o que eles fizeram foi simplesmente reorganizar e renomear um departamento já existente que foi criado na administração do presidente Barack Obama. Como a gente tem aqui, então, nessa ordem executiva, e logo no comecinho, aqui ó, na seção 3, a estrutura DOGE. Reorganização e renomear o United States Digital Services, então o Serviço Digital dos Estados Unidos. Então, United States Digital Service agora será renomeado como United States DOGE Service, então seria USDS. Isso foi importante porque até esse departamento já tinha algumas autorizações bem similares às que o DOGE precisaria. Então, nessa ordem executiva, eles não criaram um novo departamento, apenas renomearam um já existente, usaram a casca de uma agência que já estava funcionando. E mais do que isso, eles também estabelecendo a forma de trabalho dos times do DOGE que entrariam em cada agência ou departamento para realizar auditorias, verificação de dados, das contas, enfim, de tudo, pagamentos. Esses times seriam constituídos, primeiro, por um líder do time, então DOGE Team Lead, um engenheiro, possivelmente um programador, um especialista em recursos humanos e um advogado. Então, dessa maneira, eles conseguem talvez blindar qualquer interferência ou retaliação também de outras agências ou questões que podem ser levadas à justiça. Então aqui foi o estabelecimento do DOGE. E desde então eles têm trabalhado sob a liderança do Elon Musk, que tem aparecido com um protagonismo impressionante e com o aval do presidente Trump, participando de coletivas, dentro do Salão Oval, de entrevistas. Então, sem dúvida que Musk tem tido uma importância não desprezível nesse esforço de cortar despesa, de otimizar a estrutura do governo americano, diminuir a burocracia, desregular. Toda essa é a agenda que o DOGE está tocando. E eles criaram uma conta na plataforma X chamada DOGE, então esse é o usuário aqui, ó, então tem a Department of Government Efficiency, e eles têm divulgado rotineiramente algumas descobertas, algumas despesas ou contratos de departamentos, de agências que podem ser ou que já foram cortados, eliminados por completo. E eu quero mostrar alguns desses exemplos, e a gente precisa classificar essas iniciativas de cortes de despesas ou redução dentro de 3 grandes grupos. O primeiro seria desperdício, despesas desnecessárias ou algum desvio de função, coisas que realmente podem ser eliminadas. O segundo grupo seriam as reduções por conta de otimização ou de eliminação de processos antiquados. Então, formas novas de fazer algo que era feito de uma maneira mais arcaica ou até um processo que pode ser eliminado por completo. E o terceiro grupo seriam erros ou até mesmo fraudes encontradas, e eu vou trazer alguns possíveis exemplos disso. Então, dentro do primeiro grupo, um que eles trouxeram recentemente, no dia 7 de fevereiro, foi este aqui,
que está dizendo o seguinte: nas últimas 48 horas, o Departamento de Serviços Humanos e de Saúde cancelaram 62 contratos que valem 182 milhões de dólares. Esses contratos eram inteiramente para despesas administrativas, nenhuma que realmente iam para programas de saúde. E isso incluiu terminar um contrato de 168 milhões de dólares para uma exibição do Anthony Fauci no Museu NIH. Será que realmente esse gasto era necessário? Bom, passa a faca, acaba com isso, porque não tem a ver com a função deste departamento. Então, aqui um exemplo. Mas tem vários outros que eles trouxeram ao longo desses últimos dias, e aqui até um que eu traduzi, porque é uma lista grande, foi no dia 15 de fevereiro, e aqui tem a tradução automática, ó. Os dólares dos contribuintes americanos seriam gastos nos seguintes itens, todos os quais foram cancelados. 10 milhões para a circuncisão masculina médica voluntária no Moçambique, 9,7 milhões para a Universidade de Berkeley desenvolver um grupo de jovens cambojanos com competências empresariais, 12,3 milhões para fortalecer vozes independentes no Camboja, 32 milhões até o Centro da Sociedade Civil de Praga, 40 milhões para o Centro de Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, 14 milhões para melhorar os contratos públicos na Sérvia, 486 milhões para o consórcio para as eleições e o reforço do processo político, incluindo 22 milhões para o processo político inclusivo e participativo na Moldávia, e 21 milhões para a participação dos eleitores na Índia. Enfim, aqui tem todo o restante, mas claramente são despesas, desembolsos que não estão atendendo aos interesses ou às demandas dos cidadãos americanos. E esse tipo de coisa que a gente pode considerar como desperdício e que eles estão encontrando aos montes. Depois eu vou mostrar aqui um placar das economias até o momento encontradas pelo Doge. Então, dentro do primeiro grupo, desperdício, a gente pode listar apenas esses dois por hora. Tem vários, mas eu não quero também fazer um vídeo aqui de 30 minutos apenas listando o que eles encontraram. Vão no Twitter e vocês verão todas as listas. Mas dentro do segundo grupo, processos arcaicos, antiquados, que podem ser otimizados ou eliminados por completo, também tem coisas curiosas, como esta aqui, que eu também usei a tradução automática, que fala sobre os cheques de papel. O Tesouro Americano processou 116 milhões de cheques em papel no ano fiscal de 2024. No ano fiscal de 2023, 25 bilhões em restituições de impostos foram atrasados ou perdidos devido a cheques devolvidos ou vencidos. O Tesouro mantém uma rede de cofre físico para recolher cheques para impostos, passaporte, e custa aproximadamente 2 dólares e 40 centavos por cheque para manter essa rede de cofre. A supressão dos controles em papel pouparia pelo menos 750 milhões por ano. Então, vejam que de milhões e milhões é possível cortar, otimizar, reduzir, eliminar desperdícios. Mas tem mais outro caso também que mostra um pouco do absurdo de como operam os governos. Isso aqui não é exclusivo do governo americano, tem no mundo inteiro, certamente no Brasil teríamos vários exemplos disso, mas agora temos um departamento efetivamente auditando minuciosamente tudo o que eles estão gastando, e essas coisas vão sendo reveladas. Esse aqui é o caso também do processo para aposentar empregados federais, que se usa papel de mão em mão, e dentro de uma mina de limestone antiga na Pensilvânia, e que tem mais de 700 trabalhadores nessa mina que operam abaixo, 230 pés abaixo do nível da terra, para processar 10 mil aplicações por mês, e que são guardadas nesses envelopes e em caixas de papelão. Então, este processo de aposentadoria acaba levando múltiplos meses. Cara, isso é surreal. Em plena era digital, precisar disso não faz o menor sentido. O quanto que eles vão conseguir economizar nem se sabe ao certo, porque é preciso reformular todo esse processo, mas claramente tem uma possibilidade de economia aqui gigantesca. E eu gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso aplicativo Follow the Money, onde eu mostro como investir nesse cenário global muitas vezes caótico. Inclusive eu abro a minha carteira para 2025. E lá vocês encontram as nossas análises semanais exclusivas, toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, além dos cursos completos Ciclo de Mercado, Macroeconomia e Investimentos, e o curso Bitcoin e o Futuro Financeiro, e também os nossos documentários da série Nas Fronteiras do Dinheiro, qualidade cinematográfica, história financeira,
temas contemporâneos, tenho certeza que vocês vão gostar e muito. É todo o conteúdo que você precisa para investir com segurança e dormir tranquilo. Então baixe gratuitamente o aplicativo, siga o dinheiro que você vai se surpreender. Agora, de volta pro vídeo. E aqui a gente precisa agora entrar no terceiro ponto, que é constituído daqueles erros, talvez fraudes, como por exemplo, pagamento de benefício para uma pessoa que já faleceu, ou então algum desvio de fundos para um grupo de pessoas que não deveria receber. Enfim, esse é o terceiro grupo, então, erros e fraudes. E aí que o Elon Musk compartilhou aqui um tweet, esse é bem recente, foi no dia 17 de fevereiro, então ontem, estou gravando aqui na terça-feira, 18 de fevereiro, dizendo aqui o seguinte, ó, de acordo com a base de dados da Seguridade Social, esses são os números de pessoas em cada uma das faixas etárias em que o campo morte está como falso, ou seja, pessoas que estão vivas. E talvez o Twilight seja real e tem um monte de vampiros recebendo seguridade social. Aí vejo aqui a tabela que ele compartilhou. Acima de 100 anos, de 100 a 109 anos, 4,7 milhões de pessoas. Acima de 110 anos, e aí vai até mais de 360 anos, tem duas pessoas aqui com mais de 240 anos. Realmente, isso aqui é um absurdo, essa base de dados, mas é que entra o ponto que eu digo, o lado negativo do que o Musk está fazendo com o Doge, porque na tentativa de logo trazer muita transparência e ciência para as pessoas do que eles estão fazendo, descobrindo e divulgando para o grande público, eles acabam se precipitando e não confirmando devidamente a informação. Por exemplo, sim que esses nomes aqui, essas pessoas constam na base de dados da Seguridade Social, mas não foi confirmado ainda que todas essas pessoas estão recebendo algum benefício. Então, parece haver alguma inconsistência, sem dúvida alguma. O quanto que isso está gerando de erro de pagamento para a pessoa já falecida, ainda não sabemos. Mas o alarde foi criado e algum problema pode haver, mas também acaba até jogando contra esses esforços, porque mina a própria credibilidade do Doge ao divulgar informações. Então é preciso aguardar, o pessoal acaba se apressando, logo descobre algo, joga no Twitter, opa, mas calma aí, não é bem assim. Mas é uma possível inconsistência que pode ser bem relevante. Outro caso também que foi divulgado, foi que eu citei no início do vídeo, este aqui de que o símbolo de acesso do Tesouro, sigla TAS, é um código de identificação vinculando o pagamento do Tesouro a um item no orçamento americano. E isso é um processo financeiro padrão. É verdade. Então, simplesmente vincular o pagamento. E no governo federal, esse campo TAS foi opcional para cerca de 4,7 trilhões de pagamentos e foi frequentemente deixado em branco, fazendo a rastreabilidade quase impossível. E desde sábado, isso é agora um campo necessário, então é preciso colocar esse campo, e o que vai aumentar o insight sobre para onde o dinheiro realmente está indo. Agora, isso foi falado, e realmente é estarrecedor uma informação como essa, mas não está claro e nem comprovado que realmente não se tem ciência para onde foram 4,7 trilhões de dólares de pagamento do Tesouro americano. O mais provável é que encontrar o destino seja mais difícil, mas não impossível. Então, é preciso aguardar, é uma informação relevante, foi divulgada ontem, 17 de fevereiro, hoje repercutiu pela imprensa, mas mostra um pouco dessa precipitação, a pressa em logo divulgar a informação e mostrar que eles estão trabalhando, mas por outro também denota que há espaço para melhoria, para correção de erros, para economias, para corte de despesas, para reduzir desperdício, para eliminar processos arcaicos que não fazem o menor sentido na era da internet, na era digital. Então o espaço para cortes, ele é real. E aí que o Doge realmente pode conseguir encontrar algumas economias até maiores do que muita gente imaginava. Por isso que eu digo que o Doge ele foi amplamente subestimado e agora está mostrando o trabalho, e para mim o potencial ainda é enorme e recém começou. Tocou ainda, algumas agências têm muita coisa por fazer. No site do Doge, eles já listam as principais economias até aqui por agência e depois
por agência em proporção ao orçamento da agência, que é aqui a coluna da direita. A primeira, claro, é USAID, porque ela foi completamente eliminada. Mas aqui temos o US Debt Clock, que já começa a mostrar o quanto que o Elon Musk está... Aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, o quanto que o Doge já está economizando. Para quem nunca viu esse site, então o relógio da dívida americana, que mostra em tempo real quanto o governo americano está gastando, quanto está arrecadando, qual é o déficit e quanto o endividamento está crescendo. Então, mais de 36 trilhões de dólares, quase 36 trilhões e 500 bilhões de dólares. Esse é o montante aqui em cima. E aqui o Doge Clock, o quanto que eles já conseguiram economizar. Claro que aqui é estimado ou projetado, mas seria cerca de 110 bilhões de dólares. O que não é pouca coisa. Imaginando que o governo americano gasta 7 trilhões, mais do que isso, e o déficit final tem sido ao redor de 2 trilhões, cara, 100 bilhões em pouco tempo já é bem relevante e mostra o potencial que isso tem. O que me leva, então, a outras questões importantes dentro dessa iniciativa, que é a demanda que a população começa a ter, a opinião pública, claro que os eleitores de Trump, e algo que deveria ser uma pauta bipartidária de mais transparência, de mais, como o americano fala, accountability, é responsabilidade e de prestar contas sobre o uso do dinheiro do pagador de impostos. Cara, para onde está indo o dinheiro que eu pago para o governo americano? Imaginando que eu seja um cidadão americano. Cara, é preciso ter transparência e accountability sobre esse dinheiro. É preciso prestação de contas. E aí a ideia agora começa a avançar para outras frentes. É auditar agências, auditar departamentos, auditar também, por exemplo, o Fort Knox, que é onde supostamente está depositado a maior parte do ouro dos Estados Unidos, ouro que pertence ao Tesouro Americano. E um senador chamado Mike Lee, que há muito tempo ele vem tentando visitar o Fort Knox, ele diz o seguinte, ó, aqui também no dia 17 de fevereiro, ó, eu como um senador dos Estados Unidos já tentei repetidamente entrar no Fort Knox. E eles me respondem, você não pode vir para o Fort Knox. E ele, por quê? Porque é uma instalação militar. E ele, mas eu sou um senador, eu vou para bases militares o tempo todo. Mas ainda assim, aqui para o Fort Knox você não pode vir porque não pode. E aí o Elon Musk compartilhou esse tweet dizendo, quem confirma que o ouro não foi roubado do Fort Knox? Talvez esteja lá, talvez não esteja. Mas esse ouro que pertence ao público americano, nós precisamos e queremos saber se ele realmente está lá. E aí outras ideias, como por exemplo, auditar a própria Receita Federal dos Estados Unidos. Será que não há erros, inconsistências, pagamentos, benefícios sendo pagos que não são devidos? E aí podemos encontrar mais economias. E por fim, até uma ideia que o seu Ron Paul há muito tempo vem defendendo, que é auditar o Federal Reserve, com o objetivo final de eliminar o Federal Reserve, acabar com o Banco Central americano. E o Doge e o Elon Musk também, ele entreteve essa ideia, por quem sabe a gente chama aí o Ron Paul para liderar essa iniciativa de auditar o Fed. Honestamente, de todas, eu acho que essa é a última, que é quase impossível. Podem auditar praticamente tudo, mas o Fed e acabar com o Banco Central Americano, aí acho que o buraco é bem mais embaixo, não acho que isso vai acontecer. Mas o resumo da ópera é que é uma iniciativa muito importante e que está trazendo luz a excessos, ao agigantamento do Estado americano. O Departamento de Defesa também eles vão auditar. Isso significa que a burocracia, que hoje em muitas esferas do governo acaba mandando ou emperrando e impedindo que o governo funcione, que atenda às demandas do cidadão, isso significa que essa burocracia ela vai sendo, sim, desmantelada. O que alguns críticos entendem que isso vai contra os interesses do mundo inteiro, porque pode levar a uma posição de perda de capacidade de atuação no fronte externo. Isso pode minar o Departamento de Defesa, o Exército Americano, iniciativas fora das suas fronteiras, esse policiamento, o próprio status de potência hegemônica pode ser minado
por conta das iniciativas do Doge e desse desmantelamento da burocracia estatal. Essa é uma das críticas que eu já escutei, mas honestamente eu discordo. Eu não entendo que isso vai conduzir a uma perda de hegemonia, pelo contrário, vai levar a mais eficiência do governo americano e, mais do que tudo, vai levar à solvência do Tesouro americano. Porque a grande ameaça à segurança nacional, a ameaça aos Estados Unidos, são esses déficits trilionários, o endividamento crescente e até mesmo o próprio dólar como moeda de reserva sendo questionado por conta dessa potencial insolvência do governo americano. Então é a bancarrota dos Estados Unidos o grande perigo a essa hegemonia. E se o Doge consegue lidar com o déficit, eliminando centenas de bilhões de dólares e trazendo talvez um déficit zero, isso seria transformador e fundamental para a permanência dos Estados Unidos como uma potência hegemônica hoje em dia. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, assistam a outro também sobre o Doge, que eu publiquei já há alguns dias. Quem não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro, follow the money, código aqui em cima, link na descrição do vídeo, e vejo vocês, amanhã teremos mais um encontro ao vivo, muito bacana sobre criptoativos e o que está acontecendo nesse mercado. Então, imperdível amanhã para os nossos assinantes do Follow the Money. Valeu, obrigado, até o próximo.